Olá, estamos no último domingo do mês de dezembro, dia 27, e hoje nós celebramos, nesta oitava de Natal, neste domingo, o Dia da Sagrada Família. Por isso, convido você que está aqui conosco em nosso canal, Rezando a Palavra todos os dias, convido você hoje a não se esquecer de colocar os seus comentários e aproveite. Mande abraços, orações, para quem você quiser de maneira particular, óbvio, para a sua família. E agradeça a Deus pela família que você tem, porque uma coisa eu digo, a nossa família pode ser imperfeita, teremos sempre a marca do pecado, mas que você sempre se esforce para experimentar o amor de Deus e vivenciar o Evangelho aí na tua casa, pois isso é que Deus espera de nós e que você construa então cada vez mais a família não só que você sonhou, mas a família que Deus sonha para mim e para você. Assim, queridos, neste dia de hoje tão especial, lembro também a você que já está acostumado a rezar conosco e aqueles que estão chegando, que hoje não proclamamos diretamente a palavra, mas elas estão aqui em nossa descrição, é só você ir lá conferir. Hoje temos na primeira leitura um trecho do livro do Eclesiástico, o Salmo 127, a segunda leitura um trecho da carta de Paulo aos Colossenses e o Evangelho segundo Lucas. Meu querido irmão, minha amada irmã, olha que interessante. A primeira leitura nos apresenta um momento interessante da parcela do povo de Deus, que estava distante da sua terra, sem possibilidade de ir ao templo e que começa a ter aqui influência de outras culturas. É nesse contexto que nasce o livro do Eclesiástico. E aí o autor então vai dizer uma primeira coisa: não é devido à ausência do templo, não é porque está distante da sua terra natal que você deve abrir mão da sua fé verdadeira junto ao Deus libertador. E aí vem o trecho que hoje nós proclamamos. O autor do livro vai lembrar da importância da vivência do mandamento, não como uma regra pesada, não como um fardo, mas como uma grande possibilidade de experimentar o amor a Deus e o amor ao outro. Assim o autor vai dizer da importância de honrar pai e mãe. E aí então é importante nós entendermos que honrar pai e mãe não é simplesmente um respeito, como nós muitas vezes traduzimos. É respeitar, mas não só. Honrar pai e mãe significa cuidar, proteger, dar-lhe alimentos, dar possibilidade de cuidar da sua saúde. Numa tradução mais simples e mais próxima de todos nós, poderíamos dizer que honrar pai e mãe é praticamente você colocar no colo aqueles que um dia te colocou no colo. É colocarmos no colo aqueles que um dia nos carregaram em seu colo. Por isso, o honrar pai e mãe é muito mais profundo. E aí o autor acrescenta três coisas bonitas. Ele diz que quem honra pai e mãe terá vida longa. Mas além de vida longa, o autor vai dizer que Deus oferece outras duas coisas para quem cumpre esse mandamento. Ele vai dizer que além da vida longa, Deus ouve a sua oração e ainda perdoa os seus pecados. E essa informação é muito importante, sobretudo naquele momento, como o povo, eu disse, estava distante do templo, o autor vem dizer, olha, para você fazer uma oração verdadeira, não basta ir ao templo, honrando o pai e a mãe, Deus ouvirá a tua oração verdadeira, porque a tua vida vai se transformar em oração. E além disso, como havia uma tradição que o perdão dos pecados acontecia no sacrifício oferecido no templo, o autor aqui acrescenta uma coisa importante, dizendo que você que oferece um cuidado especial, Deus olha para você e Deus é capaz de te perdoar exatamente por tua capacidade de amar. É interessante, irmãos, porque essa informação é o que Paulo, na segunda leitura, vai completar, dizendo que a fé na família não se separa da fé na comunidade, ou seja, a família deve ser uma extensão da igreja, e a igreja torna-se manifestação da própria família. E digo para você que nessa dimensão do honrar pai e mãe, como me alegro de ter experimentado isso na minha própria casa, mas digo que ter visto isso na prática das minhas irmãs e dos meus sobrinhos, devido à missão já
tanto tempo fora de casa, mas isso não significa distanciamento do coração e não significa que dentro das minhas possibilidades não cuidei dos meus pais, mas dou testemunho das minhas irmãs e dos meus sobrinhos, que enquanto os meus pais foram vivos, como que eles cuidaram e como aquele amor era tão verdadeiro. Assim, aproveito este dia de hoje não só para partilhar com você, mas para agradecer a elas e a eles, meus sobrinhos, tudo que fizeram pelos meus pais. E assim falo dessa alegria, pois o quanto a nossa família se tornou muito mais forte nessa presença familiar. Além disso, queridos irmãos, aqui retomando o texto bíblico, na segunda leitura, Paulo acrescenta dizendo que a manifestação da fé verdadeira no amor a Deus, na profunda oração, na profunda fidelidade, se transforma no amor da família do lar. E aí ele vai dizer, olha, por isso, esposos, sejam carinhosos, cuidadosos com as suas esposas, e esposas sejam solícitas aos seus companheiros, aos seus esposos. E diga que os filhos devem respeitar e ao mesmo tempo que os pais não desanimem os seus filhos. Essa informação é muito importante porque, sobretudo, em tempos onde a gente vê o feminicídio crescer de maneira tão absurda, digo que eu me assusto cada vez mais como é possível homens que se dizem homens serem capazes de espancar as suas companheiras e até de tirar a sua própria vida. Nenhuma pessoa portadora de uma verdadeira masculinidade, portadora de uma verdadeira fé, é capaz de fazer isso. Assim, se você ama a sua esposa, você deve cuidar dela, protegê-la e a cada dia, nas falhas de cada um, alimentarem o perdão. Da mesma forma que as mulheres possam ser companheiras, solícitas, disponíveis e não se esqueçam da missão de santificar que vocês têm de um para com o outro. Da mesma forma, os filhos, amem os seus pais, valorizem-nos, cuidem deles. E pais, não sejam desanimadores dos seus filhos. Digo que, infelizmente, quantos pais e quantas mães são desmotivadores dos seus filhos. Não, os filhos não têm que realizar aquilo que vocês querem. É verdade que vocês desejam o melhor, mas os sonhos de vocês não podem se tornar extensão na vida dos filhos de vocês. Digo isso em qual sentido? É certo que o pai e a mãe têm que desejar o melhor para o seu filho e fará sempre o melhor para o seu filho. Mas eu não posso obrigar que o filho trilhe aquele caminho que eu quero. Não, ele é livre e você deverá orientá-lo para que ele faça sempre a melhor opção. Dito isso, o Evangelho nos apresenta a beleza, a referência da família de Nazaré, que leva o menino Jesus ao templo 8 dias depois para cumprir aquilo que era da tradição. E ali, no 8º dia, o menino que é apresentado, que é circuncidado. E como oferta, José e Maria oferecem um par de pombas de rolinhas. Uma oferta que só as famílias mais pobres ofereciam. E esse indicativo do Evangelho é exatamente para dizer que a família de Nazaré era uma família pobre e que ofereceu o que tinha de melhor para Deus. Não a oferta dos animais, mas o seu filho, o menino Deus. E essa informação é importante para todos nós, enquanto cristãos, solteiros, casados, consagrados ou não. A nossa oferta a Deus tem que ser sempre a oferta do nosso melhor. Tem que ser sempre uma oferta agradável. E o que Deus espera não são famílias portadoras de riquezas materiais, mas famílias com um coração humilde, capaz de saber que é no altar do Senhor que o milagre da vida acontece. Por fim, as últimas informações fala que ali naquele templo havia Simeão, um homem idoso que recebeu Jesus nos braços e vai falar da missão daquele menino, que aquele menino deverá ser luz para as nações e ao mesmo tempo esse menino vai ser sinal de contradição. No entanto, o que sai da boca de Simeão é a garantia de que em Jesus se cumpre a promessa que Deus havia feito, relatada pelo profeta Isaías. Jesus, de fato, ali no menino, já é o Salvador da humanidade.
E o profeta então vai dizer: deixai agora o vosso servo ir em paz, porque Simeão entende que todos aqueles que encontram verdadeiramente com Jesus já têm o necessário, e se tiver de partir para o céu, que vá em paz, porque cumpriu-se o que Deus prometeu. E por fim, ali há uma profetisa chamada Ana. A gente não sabe o que aquela mulher disse, não diz exatamente as palavras que ela proclamou, mas diz que muitas pessoas iam até aquele menino e acreditaram na promessa de Deus graças ao testemunho daquela mulher, idosa, pobre e simples. Assim termino dizendo que os textos bíblicos de hoje nos apresentam não só a importância da família, mas nos apresenta também uma grandeza, que as pessoas idosas, independente de onde venham, não são um produto descartável, como diz a sociedade atual. Esses devem ser cuidados e protegidos, amados, e oferecer o melhor que nós podemos para eles. E nós, assim como a família de Nazaré, que possamos ir até o templo na esperança de oferecermos a nossa vida, certos de que Jesus sempre vem ao nosso encontro. E mais do que ir, ou melhor, além de ir ao templo, que a nossa oferta seja um verdadeiro louvor de agradecimento ao menino Deus por vir nos visitar. Que o bom Deus, que o bom Jesus, que o menino Jesus abençoe você e sua família. Paz e bem e uma ótima última semana do ano de 2020. Até amanhã.